Érico Martins, tem toda essa... esse olhar romântico sobre o fazer televisão e as pessoas ficam muito interessadas com isso, mas principalmente em ouvir as notícias. E nós vamos aqui compartilhar as questões da guerra. Por isso, inclusive, essa imagem que aparece ali com o Américo, imagem belicosa, né? Imagem de conflito. Guerra na Ucrânia, que se aproxima de um momento crítico em meio a conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin. A Rússia disse que está impressionada com a posição do presidente dos Estados Unidos sobre acabar com o conflito. Os dois líderes conversaram nesta semana. E, se eu não estou enganada, Américo, uma ligação de pelo menos 1 hora, né? Ou seja, ligação extensa, longa entre as duas lideranças. O que a gente sabe sobre isso? Pois é, Elisa, e uma ligação que aconteceu entre os dois e na qual o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, só foi informado depois, numa outra ligação com o presidente americano Donald Trump. O que nós sabemos? Os dois lados dizem que a ligação tratou de vários temas, obviamente focou muito na questão da guerra na Ucrânia, e os dois líderes saíram com uma visão positiva da conversa. Essa conversa, Elisa, tem várias implicações. Em primeiro lugar, mostra uma mudança muito grande da política norte-americana. O presidente Donald Trump, ao receber essa ligação do presidente Vladimir Putin, recolocou o líder russo na diplomacia internacional. Ele estava sendo isolado, especialmente pelo Ocidente, tratado como um pária por ter invadido a Ucrânia unilateralmente, sem a menor provocação, e agora ele volta, inclusive volta por cima, para negociar um fim da guerra, a paz na Ucrânia. O problema aqui, Elisa, é que a Ucrânia está mal sendo ouvida neste processo todo. Recebeu ontem a informação, inclusive, do secretário de Defesa dos Estados Unidos, que a Ucrânia não tem nenhuma chance de entrar na OTAN, a Aliança Militar Ocidental, no curto prazo. Os americanos consideram não realista a possibilidade deles retomarem territórios que foram invadidos pelos russos, ou seja, estão admitindo que aqueles territórios hoje ocupados pela Rússia, num processo de negociação, vão acabar sob controle de Moscou, e não oferecem garantias futuras para possíveis ataques dos russos no futuro, caso a guerra acabe em breve. Ou seja, o presidente Donald Trump ouviu as ponderações do líder russo Vladimir Putin, aparentemente concordou com várias delas e ignorou todas as principais demandas da Ucrânia. Nós estamos numa situação tão complicada neste momento, Elisa, que os líderes europeus estão fazendo declarações de que a Ucrânia precisa participar das negociações de paz, porque eles temem que seja uma negociação fechada entre Washington e Moscou, sem uma participação efetiva nem deles, europeus, e menos ainda da Ucrânia, que é o principal país envolvido. Os Estados Unidos também estão ameaçando cobrar dívidas da Ucrânia pela ajuda militar que foi concedida nos últimos 3 anos ao país. O presidente americano Donald Trump quer, inclusive, ter acesso aos minerais raros da Ucrânia. Então, em resumo, Elisa, nós estamos falando de uma paz que seria acordada entre os Estados Unidos e a Rússia diretamente, sem participação da Europa, com participação mínima da Ucrânia, ignorando a maior parte das demandas ucranianas. Então, o país que foi invadido, que sofreu uma devastação enorme, que perdeu milhares de pessoas, corre o risco de que a paz seja imposta a eles nas condições exigidas pelos russos, ignorando os seus próprios pedidos e ainda numa posição de eventualmente pagar dívidas futuras. Isso tudo vai ser discutido, aparentemente, Elisa, numa reunião de cúpula que já está sendo armada entre o presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, que muito provavelmente, segundo o próprio Trump, deve acontecer na Arábia Saudita. Hoje, o porta-voz do Kremlin confirmou várias dessas informações, diz que de fato estão organizando uma cúpula, não confirmou nem data nem local ainda, mas os russos estão claramente muito satisfeitos com as conversas. Américo, posso te fazer uma pergunta conceitual sobre guerra? Aproveitando a tua experiência, tá? Prometo que não vou te colocar aqui numa saia justa. Costuma ser eficaz essa postura do Trump de mais ou menos, olha, gente, seguinte, acabou esse negócio, guerra, tá bom? Acabou, estamos cansados disso, vamos conversar, acabou a partir de agora.
Costuma ser eficaz uma postura assim? Porque na diplomacia, tudo ocorre por meio de, porque você tem que trocar primeiro 50 e-mails, aí depois 50 assessores, aí mais uma conversa, né? O negócio é num tempo diferente, ainda mais envolvendo guerra. Essa postura de, acabou, gente, na história, ela já foi eficaz? Não muito, Elisa, mas vamos só dissecar um pouco aqui os pedaços. Em primeiro lugar, todo mundo quer a paz. É importante que estejam discutindo a paz. É importante que o líder russo, Vladimir Putin, diga que está disposto a conseguir a paz. É importante que o Volodymyr Zelensky diga isso também. E é importante que o Donald Trump, como o líder da principal potência militar do mundo, também diga isso. Então, queremos a paz, todo mundo quer a paz, não faz o menor sentido nenhuma guerra no final das contas e uma guerra que não houve uma provocação, menos ainda. Eu estive na Ucrânia 2 vezes, vi uma devastação enorme, fui a cemitérios, famílias devastadas. É bom que acabe a guerra, o problema é em que termos vai acabar essa guerra. E aqui, Elisa, nós estamos falando de um país que é muito forte, os Estados Unidos, a principal potência, que ajudou por 3 anos a Ucrânia a se defender dessa agressão. É preciso lembrar sempre que o agressor é a Rússia. A Rússia, primeiro, tomou a Crimeia em 2014, manteve uma guerra em baixa escala, vamos dizer, por quase 10 anos e depois, em 2022, fez uma invasão de larga escala da Ucrânia. Todas iniciativas russas. E aqui nós estamos contemplando uma paz que é bem-vinda, queremos a paz, é bom que os líderes queiram a paz, mas o problema é o preço que vem com essa paz. Estão ignorando todas as demandas dos ucranianos e estão beneficiando o agressor, que muito provavelmente vai sair com os territórios que desejava, vai sair com o poder de continuar pressionando outros países da Europa. Então, tradicionalmente, quando você chega no final de uma guerra, ou você tem um empate, que é mais ou menos o que está acontecendo neste momento, e aí você tem que ter uma discussão séria e adulta com todos os lados e seus aliados envolvidos para discutir como vai ser a proposta de paz, ou você tem um lado vencedor. O lado vencedor impõe as suas condições ao lado derrotado. Não é disso que estamos falando. Ninguém está vencendo essa guerra. A Rússia está na ofensiva, mas não está vencendo. Quando você tem esse empate, você precisa ter uma negociação que seja minimamente justa. Mas o que está acontecendo aqui é que você tem uma negociação entre o agressor, o principal país que apoiava a vítima, e a vítima não tem direito de fala. Basicamente estão ignorando as posições da Ucrânia. Não tem muito como isso dar certo. E além disso, Elisa, cria um mal-estar enorme na Europa, que também ajudou muito a Ucrânia e agora teme que por conta disso, o fim da guerra nesses termos seria considerado uma vitória pelo Kremlin, que poderia eventualmente tentar novas aventuras aí contra o território da Polônia, o território dos países bálticos. É uma paz que não dará sossego para a Europa.